Agora vamos falar sobre o último multi-render que a gente ainda não falou. Já falamos da coluna, que é a disposição vertical dos widgets. Já falamos das row, que é a disposição horizontal do widget. E agora vamos tratar com o stack, que vai empilhá-los. E é muito bacana isso quando a gente quer, por exemplo, colocar um background aqui, tá bom? Para ficar fácil a sua visualização, eu vou colocar todo esse body do scaffold dentro de um método. E aí vai ficar fácil da gente trabalhar com ele aqui. Pode ser um método, pode ser também um outro widget, mas eu vou colocar no método aqui para facilitar. Não tem problema nenhum fazer qualquer um dos dois, tá? Então eu vou chamar de body aqui e vou retornar todo esse cara, tá? Show. Agora basta eu chamar lá dentro do nosso column, do nosso body, e vai funcionar do mesmo jeito, viu? Não tem nenhum erro. Então agora vamos começar a usar o stack. O stack basicamente é como o column e a row. Você coloca o stack e depois você tem uma propriedade de tiller, que é um array de widgets. E aí, basta você colocar, o que você colocar nesse array vai ser empilhado. Então, basicamente, o que entra por primeiro, à medida que você vai colocando as coisas, ela vai empilhando. Se vamos fazer um exemplo prático aqui, vou colocar um container, vou definir a cor desse container para vermelho, e você vai ver que ele vai para trás do nosso body ali, então fazendo aquela sensação de background, tá vendo? Ficou ali atrás. Se eu passo para frente do nosso body ali que a gente construiu, ele vai sumir com todo o body, pois ele vai estar em cima dele. Então essa é a ideia do stack, ele vai empilhar todos os widgets que você colocar no nosso array aqui de widget. Então a ideia é fazer um background com uma imagem que a gente já colocou aqui, ó. Eu já coloquei a imagem dentro do assets, que é essa imagem chamada de background. Também já coloquei ela no nosso pub spec aqui, ó. Beleza? Então a gente já pode pegar ela localmente, como a gente já aprendeu nas aulas passadas. Basta a gente chamar aqui o image, colocar, na verdade, o image.assets, e aí colocar o endereço aqui, o local do nosso background. Show? Salvando aqui, a gente já vê que a imagem já aparece ali em cima. Para esticar essa imagem, nós primeiro precisamos definir o tamanho dela, para ser a tela toda, pelo menos a altura. Então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos dar um tamanho para ela aqui, né, colocando um widget py como um sized box, ou container, tanto faz, e aí dar um tamanho para ela infinito, ou usando o media query. Vamos usar o media query que a gente só está usando double.infinity, para a gente estar acostumando também. Aqui ele vai pegar lá do Navigator o tamanho realmente da tela ali, né? Então media query.off, size e o ref aqui que é a altura. Só ver aqui ele pegou a altura total, mas ele não preencheu a tela inteira. Para fazer isso, precisamos usar uma propriedade chamada fit, que se você veio do CSS, você já deve estar muito adequado. São as formas que essa imagem é disposta aqui na nossa tela. Podemos usar constante, assim como tudo no Flutter, que é chamado de box fit. E aí, temos algumas opções de box fit, né? O contain, que é essa que vocês estão vendo, que está mostrando só o que contém, e o cover, que ele vai tentar esticar ao máximo, que ele vai dar um zoom, mas vai fazer preencher todo esse espaço da altura dela. Então é o cover que nós iremos utilizar, beleza? À medida que eu vou salvar aqui, ó, ele já preencheu a tela inteira, então temos aqui uma sensação de background. Às vezes até nós precisamos colocar essa tela um pouco mais escura, né? Então a gente pode criar um efeito de máscara, colocando, por exemplo, um container na frente deles, ó. Por exemplo, um container, vou colocar uma color black, colors.black, e vou definir, tem uma outra opção, quando a gente aperta, a gente tem um with alpha ou opacity, né? O opacity eu acho melhor, que a gente faz o alpha, eu acho que é de 0 a 250 e o opacity é de 0 a 1. Então a gente pode utilizar realmente o número quebrado, eu acho mais fácil assim. Estou colocando 0,3, ele está com 30% de opacidade ali, né? Esse período. Então no momento que eu salvo aqui, ó, você nota que ficou mais escuro lá atrás, viu? Se eu não tivesse opacidade, colocasse o 1 aqui direto, ele simplesmente ficaria tudo preto lá, ó, né? E a gente não quer isso, a gente só quer uma máscara. Feito isso aqui, ó, nós temos então o nosso background já escurinho aqui um pouquinho, tá? Próxima aula nós iremos corrigir aqui essa parte que está esbranquiçada, né, do nosso text field, mas não se preocupe, tá? Se você quiser fazer, se tiver algum erro, não se preocupe, é apenas uma demonstração de layout do que você pode fazer com o stack, beleza?